Graça e paz, senhores, como é que vocês estão? Está começando mais um programa Rede ao Mar. E está conosco hoje meu amigo Pastor Boris, o Pastor Wilson, né? O Wilson, mais conhecido como Pastor Boris, né? Já teve aqui um dos seus liderados aqui falando sobre evangelismo, mas antes de a gente bater um papo, vou chamar você de Boris. Porque acostumar a chamar você de Boris, né? Antes da gente bater um papo, eu quero lhe convidar para ser um embaixador do reino. Vai estar aí na sua telinha o Pix, vai estar aí na sua telinha como você pode ajudar a missão da igreja, né? Sejam embaixadores do reino. Então vai estar aí, você pode fazer sua doação, você pode fazer o Pix, você pode ofertar, semear, né? Porque é através da sua colaboração que nós estamos ajudando a base lá de Ipiba, ajudando o programa TV Missão Cidade. E também lembrando que no dia 16 de novembro nós teremos Hot Dog Festival, o maior evento evangelístico de São Gonçalo. Vão ser mais de 50 igrejas convidadas. Cada igreja vai estar doando 500 cachorro-quente e vai ser uma bênção. E melhor de tudo, hein? Totalmente gratuito, 0800, irmão, vai ser bom demais. Quem não gosta de cachorro quente? Todo mundo gosta, então vai lá, leva o vizinho, leva papagaio, periquito, mas vai lá participar do Hot Dog Festival no dia 16 de novembro. Ei você, pastor líder, esse vídeo é pra você. A TAF agora é a parceira da TV Missão Cidades. Temos uma rede completa de benefícios, óticas, clínicas, farmácias e muito mais. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e entre para o Clube dos Benefícios, que cuida da sua família. TAF, totalidade de assistência à família. Vem com a gente tomar um cafezinho? A PPS Brasil Itaboraí agora é parceira da TV Missão Cidade. E para você que está assistindo a nossa programação agora, saiba que temos um desconto exclusivo para você. Não perca essa oportunidade e proteja o seu veículo com a associação que mais cresce no Brasil. Acesse mais informações com o QR Code que está aparecendo na tela e faça já a sua cotação. O embaixador do rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser um embaixador do rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões, orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do rei. Chegou a temporada Voe Comigo na Travel Blue Turismo. Do aéreo ao terrestre, essa é a hora de dar asa aos seus sonhos. Nosso atendimento personalizado garante a melhor experiência em viagem. Ligue para o número que está aparecendo na sua tela e o melhor destino espera por você.
procurando por segurança e rastreamento? Nós estamos aqui para você. A Rota BR é uma empresa de rastreamento e monitoramento com cobertura em todo o território nacional. Temos rastreamento especializado para barcos com dispositivos náuticos, GPRS e satelitais. Rastreamento veicular para carros, motos e frotas. Temos um exclusivo sistema de alerta por violação de fronteira. A melhor segurança com as mais avançadas tecnologias e os serviços que se encaixam no seu perfil. Conheça nosso site jbrrastreamento.com.br e ligue agora mesmo para o número 21 97102 2734 para instalação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Líderes de departamento infantil, quer levar as pipoquitas para a sua igreja? Para o seu evento, para a sua festa? Entre em contato com o número que está aqui embaixo. Vem! Novembro. Bem, Boris, como é que você tá? Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Mas estou bem, um pouquinho nervoso, mas eu louvo a Deus, pastor Jorge, pelo privilégio, a honra de estar aqui nessa noite, né, podendo compartilhar um pouco do Senhor, daquilo que Deus tem feito, né, na minha vida, e através da minha vida, eu sou grato a Deus por esse momento honrado. Que bênção. O Boris, o pastor Boris, pastor Wilson, ele é um evangelista nato, né? É líder do evangelismo lá da Igreja Missão Betesda, do nosso amigo pastor Elias. Olha, eu vou falar com vocês, viu? Pastor Elias tem uma galera muito boa lá. Já teve aqui pastor Felipe, o diácono Lucas, né? Diácono Lucas, que é liderado por você. Então, nós vamos falar sobre evangelismo. É o que nós amamos fazer, né? Tem uma palavra aqui, Boris, para a gente começar a bater esse papo aqui. Uma palavra que a Bíblia fala em Marcos capítulo 16, versículo 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero começar esse bate-papo, Boris, pastor Boris. Eu falo só Boris, eu falo pastor. É que a gente tem uma intimidade, irmão. Tá bom? Mas eu respeito a unção que está sobre a vida dele. A gente tem um peso nessa palavra muito grande. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos bater um papo sobre esse versículo, Boris, e vamos explicar eu queria que você falasse um pouco sobre como queimou, como ardeu essa chama de ser um evangelista no teu coração. Como foi o seu chamado, como você percebeu, opa, eu tenho um chamado de evangelista, né? Como foi? Conta pra gente aí. Pastor, em 2020 não, 2002, em 2000, eu me converti na Missão Betesda de Rio do Ouro, né? Em 2001, o pastor Marco, hoje é o pastor da Batista de Lagoinha, Aveiro, que está em Portugal, ele era líder da Rede Jovem, né? Aí ele me chamou, falou assim: Wilson, né? Não era Boris ainda, Wilson, você vai ser líder do Ministério de Evangelismo. Até então eu falei: eu vou ser líder do Ministério de Evangelismo? Tipo assim, um peso, né? Ser líder, ainda, né, novo convertido, um ano de novo convertido, e ele me deu essa tarefa. Ele estava preparando a juventude e começou a organizar os ministérios, né? Como ele era líder da Rede Jovem, ele foi preparando, montou um líder do Ministério de Evangelismo, líder de teatro, líder de recepção. Ele foi nomeando os líderes
E dentro do Ministério Jovem, né, da Rede Jovem, ele me chamou para estar liderando o Ministério de Evangelismo. E até então, eu não tinha esse calor, essa paixão por almas. A gente tinha, assim, como a gente era um pouco influente no bairro, né, conhece muita gente, mas isso aí foi como que eu vou dizer, enganjando a partir do Evangelho. Quando o pastor me chamou, comecei a montar a minha equipe, né, na Rede Jovem da Missão Verdade de Rio do Ouro, e comecei a chamar algumas pessoas, e ali a gente começou a formar um ministério, e ali, né, eu trabalhei ali com um ministério de evangelismo por volta de 10 anos, mais ou menos, com 30 jovens em Rio do Ouro. E ali Deus começou a trabalhar, e aí vindo que cada dia as coisas estavam sendo, florescia. A gente pregando o Evangelho, entrava nas casas, Deus levantando a juventude apaixonada, como nós estávamos conversando aqui antes, né, de começar, né, o programa, né, o primeiro amor. Então foi surgindo aquilo ali, aquela paixão por vida, e dentro desse texto, né? Então o texto, quando o apóstolo, né, o apóstolo Lucas ou Marcos, né, nesse texto aí, ele tá trazendo essa palavra, né? Jesus está falando de pregar o Evangelho, uma ordem, uma missão para nós. Então, quando ele falou isso, e a gente já vivia isso, sem ter talvez a clareza dentro da palavra, isso foi gerando cada dia. Deus estava me dando pessoas para engajar no ministério, e a gente estava ganhando pessoas, né, ali em Rio do Ouro, né, e cada dia, cada sábado pela manhã, a gente batia nas casas, né, foi um momento assim muito tremendo, o pastor Jorge, que um dia a gente com a juventude, né, pela manhã, e uma senhora, ela tinha levado o esposo dela no médico, né, e os médicos fizeram vários exames, e os médicos não constataram nada, aquele cara estava vegetando. Eu falei, cara, esse cara não tem nada, você leva ele para casa que ele vai morrer, mas o cara vegetava. E ali a gente com a juventude ali em Rio do Ouro, a gente batia em casa. A galera mesmo assim, sabe, com calor, apaixonada pela palavra, apaixonada por vidas. A gente acordava, era 6 horas da manhã, para 7 já estar na igreja. Era 30 jovens, meninas, homens, até senhoras caminhavam com a gente. Além da gente ter um grupo jovem, e as pessoas já de idade queriam dar no nosso meio. E um dia, né, um belo sábado de manhã, nós batemos numa casa de uma senhora que ela não era evangélica, né, devido a ela estar sempre indo no médico, e os médicos não tinham laudo nenhum do que o cara estava vivendo, o esposo dela, e nós batemos ali na casa dela, e ela falou assim de manhã cedo, falou assim, Senhor, eu não aguento mais, me dá uma luz. Ela saiu para fora no quintal, e quando ela pediu, Senhor, me dá uma luz, e quando ela pediu me dar uma luz, a gente bateu no portão dela. Bom dia! A gente está na igreja Missão Eterna, viemos aqui fazer uma oração. Ela, meninos, o senhor sabe que eu pedi a Deus uma luz. E a luz são vocês. Ela abriu a porta da casa dela, nós entramos, e ali o esposo dela estava vegetando. Sabe, sim, foi uma experiência profunda que nós tivemos, né, diante do Senhor ali, uma juventude que a gente subia monte, se consagrava, mas nós não vimos talvez não tivemos uma experiência do poder de Deus. A primeira vez foi naquele lugar, na casa daquela mulher, ali no Rio do Ouro, na Rua do Beco, ali da Rua da Feira. E quando nós entramos lá, alguns jovens ficaram assustados, porque o coroa de 70 anos, magro, pele e osso. A mulher falou assim, olha, eu não aguento mais, meu esposo não fala, não come, não bebe, está aí deitado aí, quem vê assim está morto. E pediu para a gente orar. E naquele sábado de manhã, nós oramos pela vida dele, né? Orando pela vida dele. Isso foi por volta de 9 horas da manhã. E fomos embora. Deixamos nosso contato com ela. E no domingo de manhã, no culto de manhã, a mulher foi lá na igreja me chamar. Wilson, meu marido, depois daquela oração, meu marido pediu comida, pediu para tomar banho e se levantou. Aí eu fui na casa dela, Aí naquele dia mesmo eu pedi ela para dar banho nele e levamos da igreja. E aquele cara aceitou Jesus, sim, né? Levamos da igreja, demos testemunho. Aquele cara, ele é só de mar, né? Lembro até hoje. Então ele ficou mais ou menos aí uns 3 meses caminhando com a gente, depois ele veio a falecer, mas no Senhor. Então, dentro desse contexto aí, né, Jesus deixando essa palavra, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então é isso aí, esse calor, essa chama, Deus já estava gerando dentro de mim.
mas sem eu perceber que eu tinha o chamado. E o chamado a gente não se coloca, mas o chamado ele vem dia após dia, a gente vai fazendo. É só a gente se lançar. Sim, só se lançar. E as coisas foi acontecendo, né? Ao longo dos anos, ao longo da caminhada, e ali foi surgindo várias oportunidades da gente estar criando, né, um ministério mesmo com uma intensidade do ouro, e ali as coisas foi crescendo, fomos ficando assim, a gente entrava em asilo, a gente entrava em comunidades, fazendo, fui no Morro do Juramento com um grupo, então aquilo ali, aí eu comecei a descobrir. A partir daí, de 1 ano depois, eu entendi que meu chamado era vidas, era pregar o Evangelho, dentro desse contexto aí, né? Então a gente está fazendo a obra e a partir de fazer a obra a gente vai descobrindo e entendendo que Deus estava nos impulsionando. Sim. Deus estava me impulsionando cada dia mais. Sim. Boris, para a galera entenda, eu acredito, né, num chamado específico. Isso queimou no seu coração. Tem gente que é pessoal da rua mesmo, tem gente que é da rua. Tem gente que, meu amigo, tem um espírito evangelista dentro dele, igual você, né? Igual você. E aquela pegada de evangelismo, tudo para ele é vida, tudo para ele é pessoas, tudo para ele é almas, tudo para ele não tem outra palavra na boca dele a não ser evangelizar, né? Mas assim, eu quero que você entenda, que está nos assistindo, o seguinte, que esse chamado é para uma igreja no total, né? A gente estava conversando ali antes de começar que a igreja ela precisa ser missionária. A igreja precisa ser missionária, a igreja precisa ter essa chama dentro dela. O Boris, o pastor Boris, a gente sabe, a gente estava conversando antes, que essa chama deu uma esfriada em muita gente, né? A gente não vê mais ninguém batendo nas portas. É difícil a gente ver um trabalho evangelístico agora, né? É difícil você ver umas pessoas na rua evangelizando, né? Então, assim, você acha que deu uma esfriada nessa geração, essa galera aí tá querendo ficar mais dentro de 4 paredes, querendo ficar mais... É muita conferência, é muito congresso, é muita festa e pouco evangelismo? Sim, pastor. Como eu falei, a gente tinha um grupo ali do Ouro, no Ministério de Evangelismo, a gente evangelizava todo sábado, era 30 jovens. Você pega hoje 30 jovens hoje, é raro você ver hoje 30 jovens trabalhando, fazendo a obra, apaixonado, né? E não era só os sábados. A gente, toda terça-feira, nós tínhamos também a consagração de subir um monte. Eu tinha uma Kombi, né? Algumas pessoas sabem disso, não sei se vocês sabem. Eu tinha uma Kombi que eu trabalhava com transporte escolar, né? E à noite a gente fazia visita nos lares. Eu dividia isso em grupo. Às vezes eu dava 2 viagens, que era muita gente. A gente às terça-feira ia para o monte se consagrar. Na quarta-feira a gente estava fazendo visita. Então a gente tinha uma juventude apaixonada, com fogo. A gente trabalhava de dia e à noite a gente estava junto. Era fazendo evangelismo, era visitando, era no monte, ou era estudando a palavra nas células. Então hoje, como eu tenho falado com alguns amigos, irmãos, pastor Vinícius, a gente estava conversando esses dias, né, que a galera hoje perdeu essa essência. Hoje a gente tem um grupo de pessoas, né, que não está trabalhando mais pela causa. A causa é Jesus. Então hoje a gente está perdendo esse foco. Hoje nós não temos mais pessoas apaixonadas, pessoas voltar ao primeiro amor. Quando a gente pensa lá atrás, cara, quando eu me converti, né, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Só que ao longo da caminhada a gente vai esfriando, amortecendo isso. A gente não tem mais aquele desejo de chegar na rua ali agora, ali fora, eu estava sentado ali, pessoas passando, e falar do amor de Deus. Antigamente, quando você se convertia, logo no início da conversão, você queria falar do amor de Deus para todo mundo. Hoje a gente vê uma juventude hoje que quer viver de conferência, não é pecado ter conferência, não é pecado ter congresso, mas hoje a igreja hoje ela não está vivendo eclésia, né, sair para fora. O que nós precisamos hoje é que uma geração, né, de jovens, homens e mulheres apaixonados por Jesus para pregar o Evangelho. Eu estava
trabalhando, pastor, de madrugada durante um ano e pouco, e assim, muito interessante que pareceu um garoto. De madrugada parece muito morador de rua, de madrugada você vê muito cracudo, e às vezes, né, a gente acha que ser crente é só no dia de culto. E eu trabalhando pela madrugada ali, e me deparei com um jovem. Esse jovem que eu trabalhava entregando banana e me pediu uma banana. Aí eu olhei pra cara dele e eu falei assim: caramba, você é homem de Deus. Olha que loucura, 4 horas da manhã, né? E tinha um rapaz, um presbítero comigo, trabalhando, de ajudante, ou como motorista. E ele falou: você tá doido, rapaz? Você falou que esses caras cracudos, não, esse cara é homem de Deus. E ele começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando? Eu sou afastado do Evangelho. Eu estou afastado do Evangelho já há 4 anos e eu sou morador de rua. Então, pastor, hoje, o que nós precisamos hoje, né, o que nós precisamos ver hoje na igreja é essa essência, esse primeiro amor. É a gente entender aonde você for, onde você estiver, que você esteja debaixo de um propósito. Mesmo que você vai trabalhar num lugar, ou está fazendo uma faculdade, estudando na escola, né, que Deus tem um propósito naquele lugar. Sim. Você não está ali à toa, ainda que você vai ali para trabalhar, para estudar uma faculdade, ou passar na casa de alguém. Mas existe um propósito por trás disso tudo. Sim. E a gente tem que ter um discernimento espiritual para entender. Então hoje, nós temos uma juventude, um povo hoje que hoje não quer mais fazer evangelismo. Você falou uma coisa interessante, cara. As pessoas querem cultuar, as pessoas só querem ir ao culto um dia de culto. Domingo, quarta, na quinta. Eu lembro que, Boris, uma vez, eu também estava trabalhando na madrugada em Copacabana. E pra mim é normal isso. Pra mim é normal. Eu vi um morador de rua, isso foi no inverno, tá? Eu tava com um casaco bonito, o casaco tava bem aconchegante. Esse morador de rua tava sem nada, morrendo de frio, tentando dormir. E eu parei o caminhão, eu tava dirigindo, e o rapaz que estava do meu lado, que trabalhava comigo, não é cristão. Não é cristão ainda, eu acho, né? Não sei. Espero que Deus tenha alcançado a vida dele. E aí eu saí do caminhão e foi no automático. Pra mim é normal isso. Entendeu? Olhar para o próximo, pra mim é normal. Tirei o casaco e cobri o morador de rua. Rapaz, eu vou falar com vocês, parece pequena coisa, mas não é. Quando eu coloquei o casaco nele, entrei no caminhão, saí. E o rapaz que estava do meu lado, que não é cristão, ele observou isso. Ele não falou nada comigo na hora. Nada comigo na hora. Resultado. Passou tempo, a gente saiu, veio a pandemia, fechou a empresa. Passa tempo, aí passou anos. Ele fala com um conhecido meu. Eu só conheço fulano de tal? Eu conheço, pô. Trabalhou muito comigo. Rapaz, eu sabia que ele te conhecia não. Eu mostrei uma sua foto para ele. Ele falou assim: rapaz, eu conheço o pastor Jorge, rapaz. Trabalhei com ele. Eu falo: você um exemplo de homem, um exemplo de homem de Deus. Ele falou: mas por quê? Eu vi uma atitude dele que eu não vi em ninguém. Aí ele contou a história do casaco. Eu falei: poxa, e ele falando pra mim, eu falei: sério? Ele falou isso? Poxa, que bom, né? Que uma atitude se despertou o cara. Então o que acontece? E ele não falou isso pra mim, eu só soube disso porque esse rapaz comentou comigo. Então, assim, as nossas atitudes, cara, é uma pregação. Sim. A gente prega também através das nossas atitudes. Poxa, você falou em relação à galera que precisa voltar ao primeiro amor, Boris, porque Jesus está botando a igreja, não pode estar adormecida. Uma vez eu falei aqui, eu vou repetir. A Bíblia diz o seguinte, ó: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
ela só não prevalece quando a igreja avança. Entendeu? Se a igreja avançar, ela não vai prevalecer. A igreja precisa avançar. Né? Então a gente estava conversando sobre isso, em relação à volta ao primeiro amor. O ID por todo mundo é uma ordenança para a igreja. Não é somente para você, né? Sim, não. Não é somente hoje pastor Boris, né? Mas sempre conheci você como um evangelista Boris, pelo histórico de evangelismo que você fez. Você faz até hoje, é um pastor evangelista, né? Mas essa ordenança aí de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é somente para o evangelista, Boris. Não. É para a igreja. Isso né? É uma missão da igreja, né? Uma missão da igreja. E o senhor está falando aqui, eu queria contar assim, um testemunho, né, que eu passei em 2014, não sei se o senhor ficou sabendo que eu fui preso enganado. Soube não, rapaz? Então um testemunho muito forte, né? Eu tinha essa Kombi. Tá procurado não, né? Não. Graças a Deus. Eu tinha uma Kombi, essa Kombi em 2008, como eu trabalhava no transporte escolar, e eu utilizava ela à noite para a gente fazer evangelismo, né? Levava os pessoal para fazer culto nos lares, enfim. Aí eu vim vender essa Kombi. Em 2008 eu vendi essa Kombi para uma pessoa, né, que era amigo, né? E dali eu tive mais contato. Depois de 6 anos, essa Kombi ela veio ter problema para mim, porque essa pessoa falou que ia transferir ela e pro nome dele não transferiu, né? Mas aí eu não sabia. Depois de 6 anos essa Kombi ia ter problema. Eu estava trabalhando numa empresa, né? Em 2014 eu estava na empresa trabalhando e conheci minha esposa na empresa de reboque. Eu trabalhava com reboque. A gente estava com o casamento no ano marcado, né? E ali em 2014 vieram me pegar, porque esse rapaz não transferiu para o nome dele, ele vendeu essa Kombi. Próximo de uma semana ele vendeu, aí vendeu para um, para outro, saiu de mão em mão em mão, enfim. Aí essa Kombi veio parar na Baixada Fluminense, né? E ali eles fizeram um homicídio, né, de matar uma pessoa com aquele carro. Aí houve uma testemunha, entendeu? Houve uma testemunha, fez o retrato falado, eles pegaram a placa do carro, aí pegaram, né? Hoje pela rede social você consegue encontrar a pessoa fácil, né? Pegaram foto minha, da minha esposa, né? Eu era noivo na época, pelas redes sociais, e vieram me pegar aqui em Niterói. Caramba! Foi assim, foi um momento muito difícil da minha vida, né? Ficou quanto tempo, não? Eu fiquei 5 dias em Bom Deles. Eles vieram me pegar trabalhando. Minha esposa, antes eles entraram na casa do meu sogro, foram lá na casa do meu sogro, reviraram tudo em São Gonçalo. E os policiais civil, depois perguntou assim, onde está esse cara? Eu falei, o cara não é bandido, o cara é da igreja, vai casar com a minha filha, tal. Ele, não, mas esse cara matou o cara no Rio. Eu falei, não, cara, esse não é, meu genro não é. E onde que ele tá, e pegou ele, ele tá trabalhando na empresa do meu sobrinho, trabalhando na empresa do sobrinho do meu sogro. Aí chegou lá, quando ele chegou, ele abriu um galpão, era um galpãozão, aí abriu, minha esposa quando viu, né, a polícia com o pai dela ficou desesperada, desceu a escada correndo. Aí, bom, a gente tá com a voz de prisão pegar o Wilson aí, que tinha uma Kombi, essa Kombi teve problema no Rio. Aí a gerente me ligou, você tá onde? Eu falei, tô aqui, tô em um gadinho, Wilson, vem pra cá agora, porque aquele carro que você tinha teve um problema. Eu falei, que isso? Já vendi esse carro há 6 anos. Não, isso vem pra cá. Eu falei, para de bobeira. Aí eu achei que era brincadeira dela. Eu falei, não, isso vem pra cá, para tudo e vem pra cá. Quando eu cheguei lá, os caras armados, 4 caras da civil armados, e falou assim, você que é o Lúcio? Sim, senhor, pois não, a gente está com a voz de prisão pra você. Eu falei, que isso, rapaz? É porque você tinha uma Kombi, essa Kombi tal. Eu falei, sabe quem você vendeu essa Kombi? Eu sei, pô. E ali, só que quando eles chegaram na empresa, você vai entender, dentro desse contexto que ele está falando de evangelismo, que quando a gente é chamado por Deus, não importa o lugar, a circunstância, Deus ele sempre vai te dar oportunidade. Sim. Eu quero falar para você que está nos ouvindo, nos vendo, né, nessa transmissão, que talvez você tenha um chamado e hoje, né, o fogo se apagou, talvez aquela chama, você não tem mais força para pregar o evangelho, tanta coisa acontecendo, ou tantas coisas acontecendo na sua vida. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite.
né? O chamado está aí dentro de você, bota isso para fora, independente da circunstância, independente da luta que você está vivendo, ou você, né, enfrentou, mas Deus te chamou para que você pregue o Evangelho. Há um chamado de Deus para a sua vida, e dentro desse contexto que eu estou vivendo, pastor, eu vivi em 2014, sabe, foi muito difícil, é a primeira vez que eu estou falando isso hoje nas redes sociais, assim, sabe, foi muito difícil eu me arrepiar, porque marcou minha vida. Né, ali eu fui na casa desse rapaz que era amigo que eu tinha vendido para ele 6 anos. Esse cara, sem entender, eu até fui para carne, né, queria brigar com ele, mas sem entender o que tinha acontecido, sabe? Os caras conversando isso, a gente vai levar você na delegacia, o delegado, ele precisa ouvir você, né? Aí eu falei com um rapaz, esse amigo que eu tinha vendido para ele, aí ele falou pro policial que tinha comprado sim a Kombi, ele falou, então a gente vai para a delegacia legal, né, pra gente fazer essa ocorrência pra livrar o Wilson, porque a gente veio buscar um cara e tá vendo que não é ele, mas existe uma voz de prisão para ele. Porque quando chegou na minha empresa, meu patrão tava lá, cara, esse aqui é um empregado meu, já é um funcionário 5 anos na empresa, ele vai casar com a minha sobrinha, o cara é da igreja, né, ele é de Niterói, e o troço aconteceu na Baixada Fluminense, enfim. Aí dali eles foram para a delegacia, aí o policial perguntou a ele quem era a outra pessoa que ele tinha vendido. Ele, cara, não sei, meu irmão, você vai ter que dar seu jeito. Aí ele foi, chamou outro cara, do outro cara chamou outro cara, do outro cara chamou outro cara. Aí conclusão, tivemos ali 5 depoimentos que tinha comprado essa conta. Mas aí você, o delegado precisa te ouvir. Eu falei, beleza, até então. Só que quando a gente saiu daqui de Itaipu para a Baixada Fluminense, aí que os caras começaram a falar para mim que, ó, existe uma pessoa uma testemunha, né? Uma testemunha que viu, falou que foi você matou o cara e tal. Eu falei, que isso, rapaz? E você vai pegar 30 anos de cadeia. Caramba, cara. E aí eu, dentro da viatura, a mente começou. Mas eu cheguei na delegacia, quando eu cheguei na delegacia, ele falou assim, ó, pede tua esposa, alguém da sua família, mandar um advogado, que o negócio tá feio pro seu lado. Aí liguei, minha esposa era minha noiva na época, me ligou, isso aí falou, arruma um advogado que o negócio tá bem pior do que eu imaginava, né? Aí pra gente cortar um pouco, cheguei lá, aí na delegacia, aí o delegado me chamou e falou assim, Wilson, e aí? Quem são os caras que estavam com você, que você tirou a vida daquele rapaz? Delegado, eu sou um servo de Deus. Uau. Eu falei assim, ó, eu não tenho autonomia nenhuma de tirar a vida de ninguém, só aquele de cima, de dar e tirar. Aí ele falou assim, pô, você tá de brincadeira da minha cara, você tá me sacanagem comigo? Ele falou assim, desculpa a expressão. Eu falei, não, delegado, eu sou servo de Deus, eu sirvo o Senhor há 14 anos, não tenho autonomia nenhuma. Não, então tá bom. Aí fica aí. Aí eu voltei para a recepção e chegou minha esposa, minha irmã, meu irmão, com o advogado, nós ficamos ali. Aí já era troca de plantão, que já era por volta de 7h30 da noite. Ó, por enquanto o senhor vai ficar aí, vou tentar falar com o juiz para liberar ele, mas se não conseguir, ele vai ficar aí. Então tá bom. Aí trocou o plantão. Depois de 1 hora vem a notícia, assim, ó, o delegado não conseguiu falar com o juiz, você vai ficar aqui hoje. Ali foi bravo, sabe? Porque foi um tempo muito difícil da minha vida. E é até difícil para mim falar um testemunho desse. Eu creio que vai edificar a vida de algumas pessoas. Eu creio. Né? A gente está falando aqui de um chamado. Eu creio. Um chamado, quando você tem um chamado de Deus, independente da circunstância, o chamado no médio lugar. O chamado, né, eu vivi meu chamado dentro da igreja. Era o dia de culto, de domingo, quarta-feira, terça-feira, não. O chamado, ele vai para você, aonde você for. Por isso que Davi, ele fala, né, no Salmo capítulo 23, versículo 4, fala assim, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Amém. E ali, aquela noite foi uma noite que eu tive experiência com Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus como ouvi naquela noite. E eu nunca passei uma noite tão grande na minha vida como passei aquela noite ali dentro, ali na Baixada Fluminense. Eu era ex-pagodeiro, já virei a noite tocando pagode, mas ali, naquela noite ali, eu nunca vi uma noite ser tão grande. Que aquela noite, quando ele falou assim, você vai ficar aí minha irmã chorou, meu irmão chorou, e eu comecei a chorar. Aí eu fiquei numa solitária, como se tivesse um quadradinho desse sozinho. Ali eu me senti como Jacó. Comecei a brigar com Deus. Comecei a falar, Deus, por que eu estou aqui?
sou dizimista, sou ofertante, prego a palavra, sou evangelista. Por que, Senhor? E eu ouvi a voz de Deus nitidamente, pastor, como se tivesse eu e o Senhor aqui agora. Eu sou contigo. Eu me arrepiei todo e comecei a chorar. Eu comecei a chorar e sentir a presença de Deus num lugar desconfortável. E virei a noite toda ouvindo a voz de Deus. E o Alessandro Almeida, não sei se você conhece, que ele era ministro do louvor da nossa igreja. Ele fez um CD na época que tinha uma canção que fala assim, ó, creia somente que tudo é possível para aquele que crê. E Deus trazia aquele louvor toda a noite, a madrugada toda. Enfim, né? Aí na minha memória eu ouvi a voz de Deus e eu falei assim, ó, eu sou contigo. Eu nunca vi a voz de Deus tão nítida na minha vida. Eu olhei para um lado e para o outro, chorando. Aí amanheceu o dia, o delegado falou assim, ó, vai vir a pessoa aí para reconhecer você, se não for você vai embora. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí meu irmão chegou, botou eu e meu irmão umas 4 pessoas, aí numa sala, o cara falou assim, delegado é ele mesmo. Aí o delegado foi, me tirou, falou assim, os caras falaram que foi você. Eu falei, delegado, a Bíblia fala, nada pode contra a verdade senão a verdade. A verdade é única, ela vai ser revelada. O Deus possível, ele é fiel. Ele, você está em abuso com a minha cara, você vai ficar aí. Eu fiquei ali. Na terça-feira, na quarta-feira eu fui transferido. Na quarta-feira eu fui transferido para Bambu 10. Ali que começou, a minha mente virou, caramba, a minha vida acabou. Aí já me jogou dentro da patame, aí já me algemou. E ali, aí fui me misturando com outras pessoas, eu comecei, né, Deus, por que isso tudo, por que isso tudo, por que isso tudo? Aí chegamos em Bambu 10, aí começou a separar, né, pessoas que eram de facção e tal, eu então não era de facção, aí botaram numa célula lá. Aí cheguei numa célula com 5 pessoas, e cheguei lá, meio que igual aqueles cachorros com medo, né, de um sistema que jamais eu ia imaginar estar vivendo, um cara evangélico, evangelista, né, e sendo caluniado com uma coisa que eu não fiz. E ali eu cheguei ali, fiquei na quarta-feira, tinha 6 beliches de concreto, e naquela noite eu dormi ali, cara, como se eu estivesse dormindo numa calçada. E ali eu tive uma experiência de madrugada com Deus. Eu falei, Deus, eu só queria ter meu carro, eu falei assim, não queria nem meu carro, queria andar a pé. Eu tomei banho eu tomei banho numa mangueira, mas que a água estava saindo de dentro do congelador, gelada. E era 10 minutos para 6 pessoas tomar banho. Aí você botava a camisa molhada em cima, aí você secava dentro daquele galpão. E naquela noite, as pessoas falaram assim, pô, o que houve com você? Eu falei, eu sou evangélico e tal. Enfim, ele, rapaz, tem um pastor que faz culto toda noite aí. E você vai falar com ele aí. Aí numa quinta-feira à noite, eu pedi a oportunidade de dar meu testemunho. Aí eu estava entendendo porque Deus estava me levando ali. A gente está dentro do contexto, falando porque quando você tem essa essência do Evangelho, né, quando você tem a chama, quando você prega a palavra, você entendeu o chamado de Deus, da evangelização, quando Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo pregar o Evangelho, não existe lugar. Isso aí. Não existe lugar, não existe circunstância. Isso aí. E naquela noite, na quinta-feira, eu dei meu testemunho ali. E quando eu comecei a dar meu testemunho, tinha um cara que estava do meu lado ali, preso. O nome dele era Paulo, começou a chorar. Eu pregando o evangelho ali, Paulo se ajoelhou e chorava de soluçar. E um jovem do outro lado na cela e falou assim, eu quero Jesus. Uau! Eu quero esse Jesus. E o outro na outra cela caiu endemoniado, falando que o demônio estava pegando ele estava sendo sufocado aqui, começou a se debater no chão. E o Paulo chorando na minha cela, chorando de soluçar. E as pessoas assim, eu quero Jesus. Aí tinha um pastor que foi preso também, ele era de Búzios, né? Ele foi preso enganado, que na época de eleição, como a gente passa nesse momento agora, e ele foi o segundo mais votado, e lá falaram que mataram que foi eleito e falaram que foi ele. No dia ele estava pregando a igreja dele, ele estava preso. Ele estava preso naquele lugar. Meu Deus. Isso, aí ele falou assim, evangelista, tem 2 jovens aqui se entregando a Jesus aqui agora, para Jesus. Então Deus estava me usando ali naquele ambiente, sem eu saber por que eu estava naquele lugar, pregando a palavra de Deus num lugar desconfortável, né? Talvez um lugar que talvez você, se a gente não entende, se eu não entendesse o chamado de Deus, sem entender o chamado de Deus, aleluia, o momento que Deus estava me levando ali, né? Eu poderia muito bem ficar de cara feia para Deus e falar, Deus, por que o Senhor me trouxe esse lugar? Mas ali eu estava entendendo que existia um propósito de Deus naquele lugar.
Sim. Os jovens se convertendo. Tinha um jovem que era motoqueiro, ele trabalhava com Motolub, na época não era Motolub, eles faziam, era mototáxi, né? E ali também mataram um adolescente lá, e ele foi preso, enganado, e ele falou, eu quero voltar para Jesus hoje também. E como Paulo estava chorando, eu perguntei, Paulo, por que você está chorando? Ele falou assim, Wilson, agora eu estou entendendo por que eu fui preso. Também foi preso, enganado, porque os amigos dele colocaram as drogas no quintal dele, a polícia levou os amigos e falou assim, como ele botou na sua casa, você era convivente com a situação. Então Paulo estava 20 anos afastado do evangelho e falou assim, eu estou voltando para Jesus hoje, Wilson, eu estou entendendo por que eu estou voltando. Glória a Jesus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, você que está vendo, né, nos ouvindo, né, está compartilhando esse ambiente, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus possa incendiar teu coração nessa noite, possa acender teu coração de novo. Sim. Independente da luta que você está passando, o que você está vivendo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o mesmo Espírito que aqui está, ele está te visitando aí agora, para incendiar você, a tua mente, teu coração, a tua alma, que você volte a pregar a palavra. Sim. Que você anuncie a palavra do Senhor, que você não venha que você venha se acovardar. A Bíblia fala que Deus nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de moderação, de poder e autoridade. E naquela noite, pastor Jorge, naquela noite foi 9 almas se convertendo ao Senhor. Aquele cara falou assim, isso eu estou entendendo, 20 anos afastado do Evangelho, hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E foi uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo uma experiência profunda com Deus. E naquela noite, na madrugada de quinta para sexta, eu tive um sonho com o meu pastor, o Bispo Jardel, não sei se você conhece ele, né? E ele falou, e na madrugada, né, naquilo ali, a igreja estava, naquele momento que eu estava pregando, por volta de 8 horas da noite, na quinta-feira, né, a igreja estava em oração. E a igreja estava se preparando para fazer uma caravana, um protesto. No outro dia, ia sair 2 ônibus de Rio do Ouro. E naquele momento foi uma conexão espiritual. Eu estava pregando o evangelho e a igreja em oração. Né? Eu lembro quando Pedro estava preso na prisão e a igreja de Atos, a igreja estava orando, intercedendo por Pedro. E naquela noite, na madrugada, eu vi o Bispo Jardel falando assim, eu dormindo, na madrugada eu vi nitidamente o Bispo falando assim, filho, você não vai ficar por muito tempo. E eu de madrugada eu acordei, eu estava com um processo na minha mão, eu falei assim, essa página está virada na minha vida. Aí na sexta-feira, né? Na sexta-feira, de à tarde eu fui liberado. Né? Curtando o testemunho, porque foi muita coisa que eu passei lá dentro. Não apanhei, mas vi muita gente apanhar ali dentro. Houve um propósito, né? Sim. Você está lá. E a Bíblia, né, o Salmo fala que 1000 caem à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. E ali as pessoas, eu vi pessoas na minha frente apanhar, atrás de mim, eu no meio, não levei um tapa, não levei um soco, mas eu vi pessoas apanhando. Então a palavra se cumpriu. Sim. Então, pastor, a gente está falando hoje a essência, independente da que a gente está vivendo, né, a gente entende o chamado. Não importa, mesmo que você está passando pelo vale da sombra da morte. Deus ele vai usar você para abençoar a vida de alguém. Porque quando há o chamado, não é algo seu, é algo de Deus para nós. Então você entende o propósito, mesmo numa situação adversa que a gente está vivendo. Mas Deus ainda conta com cada um de nós. Sim, Deus chamou. Deus te chamou para esse momento. Deus chamou você para aquele momento. Ali precisou você ter. Ou seja, a gente sofre as consequências. Irmão, pastor, o evangelho é de perca. A gente precisa aprender a perder para alguém ganhar. Você perdeu alguns dias. Foi quantas vidas? 9 pessoas ganharam a Cristo. Aí vai entender. Vai compreender. Eu tenho certeza que você foi edificado com esse testemunho. Irmão, eu estou sentindo Deus aqui, rapaz. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto que Deus vai falar ou está falando com alguém que está nos assistindo. Independente do ambiente. A gente muda o ambiente, irmão. Exato, a gente precisa entender isso. Não é o ambiente que tem que mudar a gente tem que mudar o ambiente. Pastor Boris, eu tenho certeza que
foi de Deus você ter aceitado esse convite para dar esse pequeno testemunho, ou pequeno testemunho, um grande testemunho de vida em relação à essência do evangelismo. A gente precisa perder alguma coisa para alguém ganhar. E, cara, que sensacional, cara. Que sensacional. Que você falando e eu sentindo Deus queimando meu coração a voltar à essência do evangelismo, voltar à essência do chamado, do id, cara, de pregar o evangelho a toda criatura. Você preso, enganado, pastor preso, enganado. Que luta, hein, Boris? Foi um momento assim muito... Eu não sabia esse testemunho não. A gente se conhece há bastante tempo, mas eu não sabia desse... Que na verdade, pastor, não é muito a minha característica de a gente estar saindo. Sim. Né? Que na época, quando eu saí, eu tive vários convites para contar o testemunho. Para contar, tipo assim, eu até me travei um bocado por um tempo, mas chegou um momento que alguém falou, você tem que liberar, cara, você tem que edificar vidas. Aí eu comecei a contar, e tipo assim, eu contava, a primeira vez que eu contei na missão de Rio do Ouro, teve um jovem que saiu do meio do altar, eu não estava no meio do culto, não tinha nem terminado o testemunho, ele foi, se ajoelhou e começou a chorar, e hoje está até hoje na missão. Eu entendo, pastor, que assim, há um tempo determinado para isso. Sim. Né? Porque assim, olha, eu também, você tem um testemunho, eu tenho um testemunho, e a gente entende que tem dia específico para isso. Sim. Tem um local específico para isso, né? Tem uma vez que, eu não vou falar aqui por ética, né? Mas me chamaram para pregar numa igreja e falaram assim, eu vou colocar aqui, você é ex, não sei o que. Eu falei assim, não coloco, eu não vou. Entendeu? Porque eu acho que tem um tempo determinado para isso. Você acabou de falar, antes de você fazer esse testemunho, você falou o seguinte, eu não sou muito de falar, mas hoje é um tempo ideal, porque, cara, esse vídeo vai chegar em Pernambuco, tem gente lá em Pernambuco que assiste, tem gente de São Paulo que assiste, a TV Missão Cidades, cara, tá chegando em Portugal, cara. Então o que acontece? Portugal vai assistir. Então alguns estados do nosso Brasil eu tenho certeza que vai ser edificado, né? Então assim, pastor, existe um tempo, o tempo é esse foi o tempo. Agora você imagina, quantas pessoas não vai te assistir agora? Tem um pessoal lá de Pernambuco que sempre comenta num vídeo e fala assim, olha, agradecendo pelo programa Rede Omar, e fala assim, olha, é um culto na minha casa, entendeu? Porque existe testemunho. Lucas deu um testemunho dele aqui lindo, pastor Felipe também. Pessoas extraordinárias. Lucas é um diácono assim, moleque exemplar. E 19 anos, né? Sim, ele vai casar agora, né, em novembro agora. É um cara que tem um caráter. Pouco tempo que a gente se conhece, assim, né? Tem uns 3 anos assim, de Missão Bethesda no Arsenal. Hoje eu congrego aqui no Arsenal, né? A gente tem um grupo, né? Tem um ministério de evangelismo. A gente tem um pessoal também muito apaixonado. A gente tem feito a obra do Senhor aqui no Arsenal, né? Deus tem nos dado essa oportunidade de caminhar nessas ruas aí, e vidas vêm se convertendo, vidas têm sido curadas, né? Através de nossas vidas. Deus tem nos usado nesse tempo, né? E o Lucas, né? Um jovem muito apaixonado, o cara da palavra, o moleque se chama, ele é um discípulo. Sim. Lucas. O pastor Felipe nem se fala, né? O pastor Felipe, a gente, né? Eu, pastor Vinícius, nós tivemos a oportunidade, o pastor Vinícius, de ganhar o pastor Felipe para Jesus, e hoje a gente vê a potência que é, né? Um cara também apaixonado pela obra, né? Você vê o calor que ele tem, o cara, a essência, né? Então, o que nós precisamos hoje, pastor, né? A gente fala nós, a igreja hoje, né? Fala nós, a igreja, as igrejas precisam hoje dessa essência, voltar ao primeiro amor, as primeiras obras, né? Porque quando a gente se converte, a gente quer falar do amor de Deus para todo mundo. Vai chegando o tempo, parece que a gente vai esfriando, né? Crente 3S, são salvos satisfeitos.
E acha que não tem, não, evangelismo não é comigo, é falar do amor de Deus, é com o ministério de evangelismo. Não, existe um chamado de Deus para cada um de nós. Evangelismo, talvez você não tenha um chamado para sair nas ruas, mas talvez você na sua empresa, ali você está falando do amor de Deus. Talvez você na faculdade, estudando, você está falando do amor de Deus para alguém. Então não existe barreira para falar do amor de Deus. O que nós precisamos entender, existe um chamado, existe uma missão. Jesus começou a ir de pregar o evangelho. Jesus não está falando se é o pastor, se é o missionário, se é o evangelista, se é o presbítero, o diácono, ou se é o ministério de louvor. Não, ele deixou uma missão para a igreja. Aquilo que eu fiz, vocês farão as obras maiores do que eu fiz. Farão obras maiores. Então, existe um chamado, irmão. E que esse chamado pode estar aceso dentro de você. Jesus, ele está aqui nessa noite. E eu queria, não sei se já está acabando, está encerrando. Eu queria deixar um texto, sabe, pastor? Isso, libera para a galera. Deixar um texto dentro daquilo que eu vivi. E o Senhor, ele nunca vai falar para nós quando nós vamos passar por uma adversidade. Então nós precisamos entender que ele já deixou uma palavra para que nós não sejamos pegos de surpresa. Que às vezes você diz assim, por que isso? Quando, talvez na minha ignorância, quando eu fui preso, de imediato nós ficamos carne. Senhor, por quê? Às vezes fala, Senhor, para que isso tudo? É isso. Existia um propósito daquilo ali. Mesmo numa situação complicada, uma situação, um ambiente desfavorável, que jamais eu ia imaginar estar naquele lugar, e foi um dos textos que o Senhor me deu quando eu vivi esse momento, sabe, marcou a minha vida. Marcou minha vida porque quando eu estava dando esse testemunho, eu ia nas igrejas dar testemunho e vida se convertia. Eu cheguei numa igreja em Alcântara que eu não terminei também o testemunho, veio um coroa, me abraçou, saiu na rua, estava na rua. Ele me abraçou chorando. Aí o pastor teve que pegar ele e tirar ele para eu terminar a mensagem. Então, tipo assim, tocou em alguém. E nessa noite eu quero que o Espírito Santo, eu quero profetizar que o Espírito Santo possa tocar na sua vida também. Eu não sei o que você está passando, você está vivendo, talvez você está desmotivado, você está querendo parar até mesmo da obra de Deus, talvez está pesado, não quero mais, talvez você foi decepcionado por alguma circunstância. Porque existem situações, pastor, na nossa vida que às vezes a gente fica desmotivado, talvez com o pastor, com o líder, ou uma situação em casa, e às vezes Satanás ele rouba aquilo que Deus te deu. Ele rouba o chamado, você tira talvez a tua identidade, porque quando nós temos uma identidade, sabendo a nossa identidade em Cristo, a gente entendemos que nós somos do Senhor. E Satanás todo momento vai fazer isso, tentar apagar a nossa identidade. E eu quero compartilhar assim, nessa noite com os irmãos, foi um texto, quando eu passei por esse momento, muitas pessoas, você viveu a mesma coisa que Paulo viveu, você viveu a mesma coisa que o apóstolo Pedro viveu, mas Jesus falou comigo muito forte no meu coração, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, para a gente estar fechando aqui. Eu gostei muito, sabe, pastor? Você me perdoa, assim, ontem, a gente poderia estar aqui ontem, mas também tive os contatos, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe. Era para estar hoje. Sim, eu fiquei muito feliz e apreensivo, para chegar aqui logo. Eu cheguei ali, eu falei, caramba, será que a gente vai conseguir fazer hoje, Senhor? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por essa transmissão que está sendo realizada nesse lugar, que possa chegar aos 4 cantos do mundo, cada ministro que chegar nesse lugar, cada pessoa para dar um testemunho, possa tocar na vida de pessoas, possa edificar pessoas, possa restaurar pessoas e curar pessoas. Amém. Então, o texto que Deus me deu nesse ambiente que eu estava vivendo, no ambiente, no momento que eu estava vivendo, é João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então foi essa palavra que o Senhor me deu, dentro do que eu estava vivendo, porque Jesus estava assim, no mundo passais por aflições. Então quando você tem um chamado, nós precisamos entender que o chamado ele está vivo dentro de nós. Podemos passar por aflição. Jesus estava assim, Jesus estava falando para o seu discípulo, mas vocês vão passar por momentos difíceis, mas tenha paz em mim, porque eu venci e vós sereis vencedor. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite,
que você é o vencedor, você é a vencedora. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando. Jesus deixou bem claro para nós nessa palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenha paz em mim, porque eu venci e vós sereis vencedor em mim. Então eu quero liberar essa palavra nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, e que você não perca a visão do chamado. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Chobode, obrigado, que Deus te abençoe. Eu sei que você foi muito edificado. Até a próxima. Amém.